para R$ 3,86. É o primeiro recuo desde dezembro. De acordo com a estatal, o movimento acompanha a evolução dos preços internacionais de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o combustível. E a Rússia está preparando as bases para anexar um novo território da Ucrânia. A informação é do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Segundo o órgão, a ideia é estabelecer o rublo como moeda oficial e forçar os moradores das áreas ocupadas a solicitar cidadania russa. No horário de Brasília, 6h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, hoje é um dia de muitas reações àquela fala do presidente Jair Bolsonaro ontem aos embaixadores e uma reação muito firme vinda dos procuradores, né? Muito firme e muito importante do ponto de vista da política interna do Ministério Público, Carol, por alguns motivos. E eu explico. É mais importante do que se tivesse havido, por exemplo, um abaixo-assinado ou uma representação de 100, 200 procuradores, mesmo subprocuradores, porque ela vem de um lugar específico, que é a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, dos cidadãos, que tem um mandato. Então, o Carlos Alberto Vilhena foi escolhido pelo Aras, é até próximo a ele, mas ele tem um mandato. Isso significa que ele não pode ser afastado por Augusto Aras, ele só pode ser afastado pelo Conselho do Ministério Público. E isso dá a ele um peso institucional, às vezes maior até do que o subprocurador, do que os outros procuradores que estão ali no entorno do Aras. E o fato de a manifestação pedindo para que ele haja, para que ele investigue os crimes cometidos pelo presidente naquele ato de ontem, o fato dela ter 43 assinaturas aí de outros procuradores desse sistema, né, que eles chamam de sistema da Procuradoria dos Direitos dos Cidadãos, isso também dá um peso e uma representatividade muito grande para essa representação. Então, Aras vai ter que se coçar. Ele não vai simplesmente poder ignorar, como ele ignora muitas vezes pedidos de partidos políticos, como ele demora até a responder a manifestações de ministros do Supremo, porque isso tem um peso interno muito grande. Ele nunca deu muita bola para isso, não foi escolhido na lista tríplice em nenhuma das duas ocasiões em que foi conduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Ele não tem um grupo, não tem um grande aval interno, até se orgulha disso, mas essa representação, do jeito que ela vem com muito peso institucional, um lastro institucional e político muito grande dentro da PGR. Então, isso indica que ele vai ter de dar alguma resposta. Outra coisa que torna esse pedido muito importante é o fato de que os procuradores foram inteligentes e se concentraram nos crimes eleitorais. Então, eles representam a Augusto Aras como procurador-geral da República Eleitoral. E aí os crimes são muito evidentes e muito explícitos, não cabe muita interpretação. O fato de ter se dado dentro do Palácio da Alvorada, o fato de ter usado a estrutura do Itamaraty para as convocações e ter virado um ato de campanha, do Bolsonaro ter exibido vídeos dele em atividades de campanha e ter dito que ele é muito querido, enquanto Lula não, citou o adversário muitas vezes, citou o próprio sistema eleitoral. Então, tudo isso tem aí muitas indicações de crime eleitoral. E o que os procuradores estão dizendo, além deles apontarem, claro, todos os ataques à democracia, ataques à estabilidade democrática, eles estão pedindo que ele apure a existência de crimes eleitorais que são passíveis de punições que a gente conhece. E aí a analogia que se faz nos bastidores,
e eu conversei com alguns procuradores hoje, é a de que, olha, por muito menos do que isso, o Fernando Francischini teve o seu mandato cassado, e aí o Supremo tentou sustar, e foi confirmado pelo próprio Supremo. Então, é uma jurisprudência que está em vigor. Bolsonaro foi muito além do que o seu aliado fez. Ele não é só que ele divulgou fake news nas redes sociais, ele fez tudo isso usando a prerrogativa do cargo de presidente da República diante de representantes institucionais de outros países e dentro do Palácio. Então, o caso é muito grave, como a gente diz desde ontem, muito cheio de evidências e muito passível de aplicação de jurisprudência que já existe dentro do tribunal. Resta saber se tudo isso vai resultar em alguma punição ao presidente. Meu palpite ainda é que não, mas a coisa não ficou barata para Bolsonaro. Ele tem agora, dentro do Ministério Público, uma cobrança forte, institucionalizada e bem organizada por parte da carreira para que Augusto Aras, o seu principal aliado ali dentro do Ministério Público, haja. E ele vai ter de fazer alguma coisa. Agora, Vera, ainda falando nessas reações todas, né? Eu mencionei agora há pouco no Repórter CBN essa conversa entre Luiz Fux, do STF, e o Fachin, do TSE. Como é que você viu esse movimento das duas cortes mostrando repúdio ao ato de ontem? Foi uma reação à altura da gravidade das falas do Bolsonaro ontem? A do Fachin ontem foi, mas a do Fux, a meu ver, não. Muito tardia e muito xoxa, muito sem graça. Ele, a princípio, pensou em deixar só a cargo da Justiça Eleitoral responder a Bolsonaro, como se o ataque dele fosse circunscrito ao sistema eleitoral e não ao judiciário como um todo. É lógico que é concentrado nas urnas, é lógico que tem isso como mote e como a tentativa de incendiar a população a partir da plantação de falsas denúncias de que o sistema é passível de fraude, mas o que ele quer, na verdade, é desacreditar o judiciário como um todo, não só para a batalha da Justiça Eleitoral, essa que ele já está se preparando para travar, mas para outras batalhas de questões que vão chegar no Supremo. Ele tem dito que o Supremo é o seu principal foco, ele tem explicitado isso em várias das manifestações, vários dos ataques que ele faz, né? Dizendo que é necessário que ele tenha mais um mandato para nomear outros ministros do Supremo, para começar a mudar a configuração da Corte, atacando decisões do Supremo, deixando de cumpri-las, ameaçando deixar de cumpri-las, usando aquele expediente da graça, né, do indulto individual a Daniel Silveira para medir forças com o Supremo. Então, era muito ruim se Luiz Fux simplesmente se omitisse de fazer uma manifestação. Fez uma manifestação muito aquém da gravidade do ato que o Bolsonaro conduziu, mas pelo menos falou alguma coisa. Muito aquém também da própria reação que ele próprio teve no 7 de setembro, que ele foi muito mais duro e veemente naquela ocasião, chegou a ligar para o general do comando lá do Exército na região de Brasília, exigir que o prédio do Supremo fosse resguardado, usou a sessão do Supremo para falar duro contra o presidente. Agora, não sei se em virtude do recesso, se em virtude desse sentimento que existe dentro da Corte, que eu já relatei aqui algumas vezes, de que será preciso escolher algumas batalhas, mas essa é a batalha, né? É a batalha da defesa da própria separação dos poderes, da Constituição, da democracia. Então, o principal representante do judiciário tem que se fazer ouvir. Aí ele falou, a meu ver, muito insuficientemente e muito tarde, mas pelo menos falou. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, segue num silêncio ensurdecedor, né, Vera? E, por outro lado, é claro que é preocupante o presidente da Câmara não se manifestar num caso grave como esse, mas, por outro lado, aqueles caciques do Centrão que fazem parte do governo e costumam fazer coro ao Bolsonaro também estão mudos, né? Tipo Ciro Nogueira, Fábio Faria e companhia. Esse pessoal do Centrão, a gente precisa ler meio na borra do café ali, sabe, Carol? Ver para onde que eles estão achando que o vento está soprando, o que eles já estão preparando no próximo ato, no próximo ano. Então, o que a gente vê aí, né? Vê um Arthur Lira claramente combinado com o Bolsonaro e aí não falando nada, que é o movimento que ele faz desde que assumiu a presidência da Câmara, nunca tocou em nenhum dos muitos pedidos de impeachment que estão na gaveta dele. Ele meio
fez um acordo, não é nem tácito, é um acordo explícito com o Bolsonaro de que ele maneja uma parte do orçamento em troca dessa blindagem a Bolsonaro, então isso está vigorando, segue vigorando. Então ele não falou nada, embora em outras ocasiões até ele já tenha deixado claro a Bolsonaro que não vai embarcar com ele nessa loucura de questionar as eleições, questionar as urnas, etc. Ele próprio disputa eleições esse ano. Então, o que se lê na borra do café, a meu ver aí, é que o Centrão vai com o Bolsonaro até uma boa parte do caminho, mas não vai embarcar nessa canoa furada de questionar as eleições. O Fábio Faria e o Ciro Nogueira são muito um termômetro do que o governo está pensando e de como que esses aliados estão pensando a campanha do Bolsonaro, né? Então, eles foram muito empolgados ali nas medidas do pacote de benefícios, na redução do ICMS dos combustíveis. Eles estavam numa toada meio agora Bolsonaro vai resolver os problemas, Bolsonaro está de olho nos pobres, está de olho no social, meio como se eles entendessem que a campanha tinha de caminhar por aí e que o presidente tinha de parar de investir contra o sistema eleitoral. Eles, inclusive, já falaram várias vezes em colunas, em off e tal, que você identifica de onde vem, de que a campanha deveria transitar por aí. Mas o Bolsonaro, ele é incontível, a gente sabe. E aí ele fez a prosopopeia ontem, o Ciro Nogueira, inclusive, estava lá, mas não falou. E eles não se manifestaram de forma alguma nas redes sociais a esse respeito. Se manifestaram até sobre aquela questão do assassinato do petista. Foram um dos primeiros a dissociar Bolsonaro do assunto, a dizer que era um absurdo tentar fazer qualquer analogia ou aproximação do presidente daquele fato, mas nessa questão das urnas não abriram a boca. E isso para Bolsonaro é ruim. É ruim porque mostra que ele está sem cobertura dentro, inclusive, do seu núcleo mais próximo político. E que se ele realmente insistir nisso, se contar com o apoio total ou parcial das Forças Armadas para qualquer tumulto, para qualquer tentativa ou de que as eleições não aconteçam ou de que o resultado não seja acatado, ele não vai ter apoio do Centrão para isso. E isso é muito importante. Isso torna uma estratégia que já era muito temerária e muito arriscada e muito capenga, ainda mais tudo isso. Então, ele vai certamente tomar pé dessa situação, olhar e ver que ele está meio a pé nessa campanha aí meio quixotesca contra as urnas eletrônicas. E em meio a tudo isso, né, teve uma decisão do YouTube hoje de tirar do ar ali uma live de agosto do presidente Bolsonaro, que basicamente tinha as mesmas pseudo-denúncias aí que ele trouxe ontem a respeito das urnas. Agora saiu do ar, então, essa transmissão, mesmo que ela tenha acumulado já bastante visualizações, né, desde então. Será que a transmissão, a reunião de ontem com os embaixadores pode passar pelo mesmo processo? Vai passar, já está sendo analisada. E o fato dessa live ter sido retirada do ar no dia de hoje, Muniz, também não é casual. Ontem houve muitas cobranças por parte de especialistas em radicalização, de comunicadores, de juristas, pelo fato de o YouTube até hoje não ter removido essa live, porque ela é mais ou menos a origem dessa teoria da conspiração que foi repetida ontem. Era tudo muito parecido. Ontem só ganhou um tamanho maior. Então, o fato de que aquilo ainda estivesse no ar, com todas as mentiras, com um suposto especialista que não era especialista de nada, enfim, um show de horrores, estava sendo muito objeto de cobrança em cima da plataforma. Eles retiraram e anunciaram que vão analisar a reunião de ontem também. Então, isso é outra derrota para o presidente e uma derrota num ponto que lhe é muito sensível. Ontem mesmo ele fez referência à decisão do Alexandre de Moraes, que mandou remover conteúdos. E diz que isso é um atentado à liberdade de expressão e que as plataformas é que têm que decidir, etc. Então, agora a plataforma tomou uma decisão sem decisão judicial. Isso também vai na contramão, vai contra o discurso do presidente.
Ô Vera, antes de passar para o nosso próximo assunto, só queria chamar a atenção. Hoje teve várias manifestações, a gente focou aqui nos procuradores e ministros do Supremo e tal, mas muitas entidades se manifestaram, né, em repúdio à fala do Bolsonaro, mas uma nota em especial me chamou a atenção, que foi a nota das associações de delegados e peritos da Polícia Federal. Em defesa da urna eletrônica, e aí tem um trecho em que eles dizem assim: a Polícia Federal, assim como diversas outras instituições renomadas, tem participado de testes públicos de segurança promovidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e abertos a qualquer cidadão, cujo objetivo é buscar o contínuo aperfeiçoamento das urnas eletrônicas, sendo que até o momento não foi apresentada qualquer evidência de fraudes em eleições brasileiras. E aí quem está dizendo isso é a Polícia Federal, que tem peritos, né, que tem competência para analisar esse tipo de possível fraude, né? E que é subordinada ao Executivo e que Exatamente. Conduz o tal inquérito que o Bolsonaro usou como a grande prova ontem, Carol, um inquérito que ainda não tem conclusão e que não investiga nenhuma invasão de urna eletrônica, investiga invasão do sistema de computadores do TSE. Mas isso não significa que as urnas foram invadidas e não há lá nenhuma comprovação daquelas coisas que ele falou ontem, que consegue retirar nome de candidato, colocar nome de outro candidato. Essas maluquices não estão nesse inquérito. O TSE, a PF, hesitam muito em apresentar dados desse inquérito para contrapor o presidente, justamente porque eles alegam que, pelo fato dele não estar concluído, ele ainda é sigiloso, não está público. Então, acaba prevalecendo a fake news. Mas o fato da PF ter vindo a público falar isso e também do delegado desse inquérito ter se manifestado e dito que não há nenhuma prova e nenhuma conclusão, são sim reações e consequências do ato de ontem muito importantes e muito relevantes. Você tem toda a razão. Vamos então para o próximo assunto, essas negociações, as costuras todas entre MDB e PT para um possível apoio do MDB ao Lula já no primeiro turno, em detrimento da Simone Tebet. Essa conversa está ganhando corpo dentro do MDB, Vera? Está ganhando corpo. Os senadores lulistas conseguiram trazer o Michel Temer para junto deles, o que parecia impossível, né? Uma vez que o Temer era o símbolo do golpismo, segundo o PT, e foi quem encabeçou e se beneficiou do impeachment da Dilma Rousseff em 2016, mas o mundo gira, né? A Lusitana roda e terra até plana isso... capota. E até isso mudou, porque ele esteve na reunião hoje desses senadores com o presidente do MDB, Baleia Rossi. Embora ele ainda resista a essa pressão, esse grupo já conseguiu um tento, conseguiu uma vitória, adiou a convenção do partido, que seria na semana que vem, para validar e chancelar o nome dela para o dia 27. Então, vai ficar lá para o final do prazo final dado pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções, e até lá, muita água pode passar debaixo dessa ponte, né? A ideia é que os partidos todos que estão hoje, pelo menos oficialmente, em torno de Tebet, façam a convenção no mesmo dia. E seria na quarta que vem, e ficou para o dia 27. Então, por hora, uma vitória parcial desse grupo. A senadora tenta resistir a essa investida contra ela, conseguiu um abaixo-assinado com nomes de pessoas de diversos estados, representantes aí que dariam conta do país todo, mas o que a gente sabe é que os líderes principais em pelo menos 11 estados querem que o partido vá de Lula desde o primeiro turno, por duas razões: porque facilita os entendimentos deles lá nos palanques e para que não se gaste o dinheiro do fundo eleitoral numa campanha que eles consideram fadada ao fracasso. Então, esses são os principais motivos. É claro que eles alegam motivos mais nobres, né? A defesa da democracia, que o Lula vencer no primeiro turno seria justamente uma resposta a esses arroubos autoritários do Jair Bolsonaro, etc. Mas as razões são mais pragmáticas do que isso. Envolvem a política local e o interesse de cada um deles, muitos dos quais são candidatos a governador, a senador, têm um filho candidato, etc. E também essa questão financeira, porque eles acham que é gastar muito dinheiro do fundo com uma candidatura que, por enquanto, e nada indica também que vá decolar.
Mas você acha que tem chance do MDB apoiar efetivamente o Lula logo no primeiro turno, ou que vai acontecer aquele cenário de manter a candidatura da Simone Tebet meio para inglês ver, né? Como a gente chama aí na política, a cristianização. Tem a candidata, mas aí nos estados cada um faz o que quer. Essa era uma possibilidade, era a possibilidade mais concreta, Carol, mas ela também inclui gasto de uma parcela do fundo. Tem marqueteiro para pagar, tem assessor, tem viagem. Então, o que eles querem é que, mesmo que o MDB não deu tempo de TV para o Lula e não esteja formalmente na aliança, não lance candidato, que é algo que o partido fez em algumas eleições, não fez nas últimas, lançou o Henrique Meirelles, mas todo mundo sempre lembra isso. Meirelles bancou a própria campanha. E aí não foi usado muito dinheiro do fundo na campanha dele. A situação da Simone Tebet é diferente. E aí, por isso é que a pressão pela retirada é maior em cima dela. Tem uma dose aí também, né, que a gente sempre enxerga de uma certa misoginia, porque se o candidato fosse homem, eles não teriam tanta sem cerimônia de investir contra a candidatura assim abertamente, vou querer retirar, uma coisa bastante grosseira. Mas tem também esse fator de que até agora ela não decolou nas pesquisas e eles acham que o melhor é economizar fundos para os locais onde o MDB pode eleger grandes bancadas, pode eleger senadores, governadores, etc. E ainda nessas costuras, Vera, Ceará, por lá teve uma reviravolta, né, no PDT, a governadora impedida de disputar a reeleição e o papel do Ciro aí nessas articulações também, né? Pois é, a governadora Isolda foi impedida por uma votação do diretório do PDT local. Ela perdeu por uma larga margem nessa votação. E os irmãos Ferreira Gomes, né, o Ciro Gomes, candidato a presidente, e o Cid Gomes, estão tentando se desvencilhar dessa situação, dizer que não é responsabilidade deles, lembrar que ela tem um vínculo histórico com eles, que é verdade. Ela surge como uma gestora pública à frente da educação em Sobral e é responsável por uma boa parte dos ótimos indicadores de educação que existem em Sobral e que existem no Estado. E aí foi oferecida pelo PDT como vice do Camilo Santana. Então, é uma parceria que já se repete há muitos anos entre PDT e PT no estado de Ceará, que inclusive acontece descasada do cenário nacional, onde o Ciro faz graves críticas ao Lula, pesadas críticas ao Lula, não esteve no segundo turno apoiando Fernando Haddad em 2018, tudo isso que a gente conhece, mas, a despeito disso tudo, a parceria e a aliança sempre se manteve firme no Ceará e tem vencido sucessivas eleições para o governo e para a prefeitura de Fortaleza. Acontece que o nome favorito dos Ferreira Gomes para suceder o Camilo Santana não era o da Isolda Sela, e sim o do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ele vive viajando com o Ciro, saudado pelo Ciro como futuro governador do Ceará. Isso aconteceu, eu assisti em Boston, na Brasil Conference, ele foi junto e foi apresentado assim pelo Ciro, ele estava na plateia, foi apresentado dessa maneira. Então, mesmo antes da decisão do diretório, já havia uma disposição, uma decisão política desse grupo de que o candidato deveria ser ele, não ela. Acham que ele é o candidato mais talhado para vencer o capitão Wagner, que é o candidato bolsonarista lá, que deu trabalho na disputa pela prefeitura, quase venceu, mas acabou derrotado pelo candidato do consórcio PT e Ferreira Gomes. Acontece que é isso, né? É uma mulher, a primeira mulher a governar o Ceará, assumiu o cargo porque o Camilo teve de renunciar para disputar outros mandatos, e aí ela é impedida de continuar. Isso é inédito. Que eu me lembre, não teve nessa quadra, por exemplo, nenhum governador que assumiu e que está sendo assim retirado e impedido de continuar, né? Não aconteceu com Rodrigo Garcia, não aconteceu em outros lugares. Então, é algo bastante lamentável, porque é uma gestora reconhecida, com um bom trabalho à frente da educação, que poderia ser a chance de um Estado que já teve uma prefeita, a primeira prefeita de capital foi a prefeita de Fortaleza, petista, e enfrentou muita resistência, enfrentou muito preconceito na ocasião, Luísa Fontinelli,
Depois teve outra prefeita que também teve que brigar com o PT para ser candidata. Então, essas dificuldades do petismo, aliás, das mulheres no Ceará, tanto no petismo quanto agora no PDT, mostram que é difícil a mulher quebrar o cerco que a separa das disputas principais, né, das primeiras ligas na disputa política. A gente tem hoje em dia só uma governadora, a governadora Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. E agora a Isolda que assumiu com a renúncia do Camilo, mas ela está sendo impedida de concorrer. Isso é bastante triste. Mostra aí uma desigualdade de acesso aos principais postos por parte de homens e mulheres. Isso é inegável. Acredito que nem mesmo a assessoria do Ciro Gomes esteja sem ver essa desigualdade, essa falta de nivelamento, né? E um cálculo político meio perigoso, né, Vera? Porque o Ciro faz essa manobra no Ceará para garantir que vai ter palanque exclusivo, né, para disputar a presidência da República. Não queria dividir o mesmo palanque com o ex-presidente Lula. Ele arrisca ficar sem a presidência e sem o governo do Ceará, né? Porque aí a esquerda entra dividida e, como você disse, o capitão Wagner pode surfar aí nessa divisão. Exato, ele fala isso porque o Camilo apoiava a Isolda, mas ela é do seu partido, é ligada a ele, certamente lhe daria palanque. Não haveria esse problema, é porque o principal chapa é homem, o candidato mais próximo do clã é homem, é o Roberto Cláudio, que, aliás, foi um ótimo gestor também, tem ótima qualificação, uma pessoa de excelente trato, mas isso não muda o fato de que uma mulher foi retirada de um direito de disputar a reeleição num cargo no qual ela estava, né? Ou seja, a mulher serve para ser vice, para decorar a chapa e para fazer parceria ali com o homem. Ter uma vice-mulher pega bem, mas na hora de ser candidata, aí nem tanto, nem sempre, quase nunca, na verdade. Vamos com a música rapidinho, Vera? Vamos. A gente estava aqui quase pedindo ajuda para os universitários, né? Pois é, eu pensei em outras menos simpáticas que essa, que falam de pessoas que têm dificuldade de trabalhar, mas lembrei que o Tim Maia sempre pode nos socorrer. E aí, sossego. Olha, Augusto Aras, estão quebrando seu sossego. Ora, bora, não me amole, com esse papo de emprego. Não está vendo, não estou nessa. O que eu quero é sossego. Tem muita gente sossegada demais para nosso desassossego, Vera. Obrigada, um beijo. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, beijo. boa noite. O Repórter CBN, 6h30. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre.